Quando você é casado, pelo menos no meu caso, dois homens, eu sou casado há 16 anos. Uhum, Quando a gente começou o casamento, sei lá, até 10º ano, eu acho que a questão da paternidade era uma questão até que não existia muito da forma como a gente gostaria de fazer em casais gays, né? Você uhum, não tinha muita história. Você ouvia falar que alguém fez lá, o Elton John fez, não sei aonde. Você começou a escutar sobre isso e eu acho que a gente amadureceu sabendo que o nosso casamento era uma coisa que a gente queria para o resto da nossa vida e que a gente tinha afeto e amor para dividir com um ser que pudesse vir ao mundo. Essa era uma questão muito importante dentro da questão de como deve ser a vinda de uma criança, né? uhum, A gente não queria uma criança para fazer a gente feliz. A gente queria uma criança porque a gente achava que talvez a gente tivesse afeto para distribuir, para tivesse talvez experiências para passar para uma criança. E isso fazia com que eu achasse que o nascimento de uma criança ia ser positivo para ela também. Ela teria a chance de se desenvolver de uma maneira feliz e segura. Então, no meu caso, uma criança foi muito pensada. uhum, Tudo foi muito pensado antes de acontecer, diferente da maioria dos relacionamentos heterossexuais, que às vezes acontece, crianças acontecem, e uhum, são bem-vindas também, não é por isso que vão deixar de ser bem-vindas, mas não de uma maneira tão programada como foi comigo. Eu tinha questões psicológicas que eu achava que eu tinha que resolver antes de ser pai. Eu sempre falo sobre isso. Eu tive uma história com o meu pai que foi uma história muito bonita, mas que durante muito tempo na nossa vida foi muito distante. uhum. Era o fato de ser distante, dele ser um cara que era muito. Eu tinha um pai ausente presente, sabe? Aquele Sim. pai que está em casa, mas que na hora do almoço, que era a hora que a gente deveria conversar, se ligava uma televisão pequenininha na cozinha e silêncio. Então não tinha muita troca, não tinha muita Uhum. conversa, não tinha muito como tu tá. Tem uma história que eu escutei da minha prima há mais ou menos uns meses atrás que eu achei engraçadíssimo, que conta a história da minha família. Um dos meus tios diz que quando os filhos chegavam em casa e começavam a falar, ele dizia assim, não, se é para conversar, então vamos dormir. Por quê? Tipo, não existe uma galera roots, né? Uma galera. Imagina a experiência desses filhos, né? O que eles poderiam trazer para o ninho familiar de troca, né? Era uma outra realidade, era uma outra época, tá tudo perdoado, tá tudo certo. É. Mas essa era uma história, uma realidade que eu vivia com meu pai. Então eu pensava assim, caramba, um dos cuidados que eu tenho que ter eu tive um pai que não foi presente. E eu acho que quando você tem uma história como essa e você tem essa energia dentro de você, você pode, por exemplo, carregar o oposto dela com seu filho e ao Uhum, mesmo tempo ser a mesma história. uhum, Vamos supor, meu pai é ausente, eu me torno um pai extremamente protetor do meu filho, porque o meu foi ausente, não, então eu vou proteger, eu não vou deixar ele ter a opinião dele, não vou deixar ele escolher, não, isso você não vai fazer, não, isso quem escolhe. Poderia ser o contrário. Eu queria entender em que lugar essa energia eu deveria controlar ela, ou cuidar dela, ou ter olhar sobre ela, para que ela não se refletisse no meu filho de uma maneira que não fosse gostosa para ele. Então, uhum. todos esses cuidados a gente teve, foi tudo muito pensado, tudo muito elaborado, tudo muito. E mesmo assim, na hora que vem, é sempre uma novidade, né? É sempre uma surpresa para todos nós, porque na verdade, se num casal heterossexual já é uma surpresa, imagine num casal homossexual que Uhum. aí sim, você não nasceu brincando de boneca, eu pelo menos não. Apesar de ser gay, eu era um gay que não brincava de boneca, eu não tinha muito isso, então não sabia como é que se aprende isso, né? E como eu falei para você, é um videogame em fases. Eu tranquilizo, às vezes eu converso com homens que vão ser pais e eu falo sobre isso com eles. Eu troco às vezes experiência com outros casais gays que também vão ser pais a respeito dessa. E eu sempre acabo dando o mesmo conselho. Eu digo: olha, tenha calma, as coisas acontecem em épocas, em fase, você vai aprendendo. Com cada período, todas as experiências. Na primeira semana é a cólica, depois que a primeira semana vai cair um umbiguinho, você vai aprendendo cada fase a fase, tudo que vai acontecendo. Depois entra a fase da alimentação, tem a questão do desfraude, tem a questão da escola. Não vem tudo junto ao mesmo tempo. Não vem a Não. virose com a escola, com o umbigo, com a fralda, com a caminha. Não vem tudo junto. Então, Uhum. e tem uma coisa que é muito bonita quando você é pai. Se você deixa
o seu coração falar, se você tem um olhar, se você quer muito aquela criança, coisas naturalmente vão surgindo a respeito da paternidade. Eu, apesar de ter uma vida, uma estrutura privilegiada para cuidar dos meus filhos, eu tenho babás que cuidam ele e que se revezam. Eu sou um cara que sempre tive muito, muito, muito presente nele. E qualquer questão do meu filho, eu sempre estive envolvido e eu sabia. Não existe uma vacina que meu filho tenha tomado que não tenha sido no meu colo, não existe uma consulta médica que meu filho não tenha ido que eu não estava presente. Não tem um dia que eu não sei se meu filho dormiu ou não dormiu, se comeu ou não comeu, o que ele comeu, como é que é o estado dele. E vou te dizer que existe uma conexão, apesar dele ter as babás, existe uma conexão que se tornou muito forte comigo, muito biológica. Eu adoro contar essa história, eu brinco com ela. Porque eu, quando meu filho foi nascer, eu tive melasma de gravidez. Caramba. Melasma de gravidez, para você ter, você tem que ser muito viado. Não pode ser Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que ser muito gay. É tipo prêmio para gay. Para você realmente, não, eu sou viado mesmo, você tem que ter melasma na gravidez. Eu tive melasma na gravidez, o meu sono foi alterado, eu tive geralmente todas as características que são contadas, que são geralmente da parte hormonal, biológica da mulher. Por exemplo, quando ele era antes dos 2 anos, qualquer vozinha, qualquer movimento que eu escutava do Pedro, no período da noite, o meu coração disparava automaticamente por uma descarga natural de adrenalina, e ali acabava meu sono. Os 2 primeiros anos eu não dormi direito.